Na atualidade, há em todo o mundo a popularização das práticas satânicas. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Daqui a pouco, o pastor e médico Marcos Sedecias vai dar esclarecimentos sobre essa temática. Não percam, liguem para seus vizinhos, liguem para os seus amigos. Vocês precisam até de papel e caneta na mão, porque vai ser uma entrevista muito esclarecedora. Todos os dias, milhares de pessoas saem de casa em busca de uma resposta. Muitas delas vão buscá-las no sobrenatural e nem sabem o que isso significa. No programa de hoje, eu vou conversar com o pastor Marcos Sedecias. Ele é da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, e professor de liderança no Instituto Haggai, sobre esse assunto que é extremamente contemporâneo. Bom, fala um pouco sobre o sobrenatural. O que é o sobrenatural que as pessoas tanto buscam? É algo quase que inerente, né, ao ser humano, e ele poderia, se a gente quisesse dar uma definição do sobrenatural, seria aquilo que está além da física, além do conhecimento empírico, da metafísica, ou seja, aquilo que você não está vendo, né? É uma coisa que está inerente ao homem, porque a palavra de Deus mesmo diz em Eclesiastes que Deus incutiu dentro do homem a eternidade. Será que é por isso então que as pessoas têm tanta atração pelo sobrenatural? Creio que sim, porque o homem, ele biblicamente falando, ele é um ser tripartite, ele tem corpo, mas ele tem uma parte espiritual também, ele tem uma alma, ele tem um espírito que se relaciona com Deus. Então, o próprio fato do homem não ser somente matéria, isso já traz a ideia do sobrenatural. Então, a própria palavra que a gente vai se basear nela o tempo todo e se baseia nela para viver a nossa regra de fé e conduta, é algo sobrenatural. A sobrevivência da Bíblia já é algo sobrenatural. A Bíblia chegar até nós, a história da Bíblia que você pode estudar, já é algo sobrenatural. Pastor Marcos, o senhor estava citando aqui a Bíblia. Qual é o posicionamento das Sagradas Escrituras em relação ao sobrenatural? Se posiciona no que tange ao sobrenatural, citando seres espirituais e também citando práticas humanas. Desde de épocas que datam do período babilônico, egípcio, você vê o ser humano se entregando a práticas que apontam para o sobrenatural. Por exemplo, a Bíblia proíbe claramente, eu vou ler um texto para você daqui a pouquinho, a consulta aos astros, por exemplo. Coisas, 4 que me vêm à mente aqui que estão difundidas aí na sociedade. A consulta aos astros. Aliás, no início de cada ano as pessoas procuram o horóscopo, consulta aos astros. Então a Bíblia proíbe isso. A Bíblia se posiciona exatamente contrário à consulta aos astros. A Bíblia se posiciona também contrária a você atribuir a coisas ou a pessoas poderes especiais e sobrenaturais, amuletos, peças, pessoas que você consulta para poder buscar uma adivinhação. A Bíblia se posiciona em relação a isso. A Bíblia se posiciona, ainda dentro do contexto do sobrenatural, a consulta aos mortos, a comunicação entre vivos e mortos. A Bíblia também se posiciona em relação a isso. E ela se posiciona também em relação à própria volta que alguns segmentos filosóficos e religiosos pregam sobre o retorno da pessoa em um outro corpo. A Bíblia também se posiciona em relação a esse tipo de coisa. Então, inclusive, deixa eu só ler um texto para você. 18:9 de Deuteronômio diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Então, esses versículos aqui resumem um pouquinho daquilo que eu acabei de falar. Deixa bem claro que
Exatamente. São Isso práticas... para citar somente um texto. Agora, pastor, o sobrenatural tem várias faces. Como é que ele se apresenta nos dias de hoje, na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, na mídia? As três grandes formas de apresentação para a sociedade são, primeiro, explícita, mas essa explícita, declarada, clara, às vezes aparece de forma jocosa, cômica, e às vezes explícita, mas as pessoas estão sabendo que aquilo ali é somente uma ficção, obra da imaginação humana. Agora, uma outra forma de apresentação é quando você vê que há um enfeitamento, uma maquiagem do sobrenatural, tornando-o mais bonito. Por exemplo, hoje as pessoas estão atraídas exatamente por eles, pelos vampiros, pelo monstro. O monstro virou o mocinho. Por quê? Porque ele vem vestido com uma cara bonita, com uma história muito bonita de amor. Numa sociedade em que o que é errado, o que é bizarro, ele está sendo pregado para se tornar cada vez mais comum. E aquilo que se torna comum, o próximo passo é tentar transformar isso em normal. Mas normal é normal e bizarro é bizarro. Vai ser sempre assim. A palavra de Deus diz exatamente dessa forma. É exatamente interessante isso que o pastor Marcos Cedeci está dizendo, porque a CPAD é uma editora que se preocupa em trazer temas contemporâneos para o público brasileiro. E acabou de lançar recentemente este livro aqui, O Meu Filho Não. Trata-se de uma obra em que a autora denuncia essas várias formas pelas quais o sobrenatural, agindo em favor do mal, vem atacar a família. É uma obra que tem vários conselhos e ajuda os pais, você que é pai, mãe, está assistindo o programa Movimento Pentecostal, isso aqui não é uma propaganda, é apenas um incentivo para que você leia, não é? Possa ter essa ferramenta e saber como lidar com este problema do mal na sua casa. Pastor, como é que o senhor vê a importância de literaturas como essa? Uau! Numa sociedade, né? Primeiro, em que uma sociedade que lê pouco, relativamente pouco. E quando lê mal. Né? A gente vê literaturas como essa, incentivo, né? Um livro-texto com esse tipo de assunto, principalmente abordando a questão da criança, né? O Meu Filho Não, isso aí com certeza é um livro destinado aos pais. E aqui a gente sempre enfatiza na igreja e tem que sempre ser enfatizado, que a grande responsabilidade da sociedade é exatamente em cima dos pais. Nós somos frutos daquilo que fomos ensinados. A Bíblia diz que aquilo que aprendemos dos nossos pais não ocultaremos aos nossos filhos. Então, a responsabilidade que a Bíblia traz sobre os pais é muito grande. Ele fala lá em Deuteronômio capítulo 6, você tem que sentar com teu filho, levantar com ele, sempre ensinando, inculcando a lei do Senhor na cabeça do teu filho, colocando para ele os conceitos. Ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina o menino no caminho, não é o caminho. Tem muitos pais querendo ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho, estando junto com ele. Outros textos que a gente poderia citar, que Deus traz essa responsabilidade. Quando Deus chama Salomão e fala, Salomão, se você andar nos meus caminhos como Davi, o teu pai andou, eu vou prolongar os teus dias. Então, essa relação de pais com filhos está muito forte dentro da Bíblia. Então, vocês estão de parabéns aí, mais uma vez, né, por essa iniciativa de trazer um livro que fala para os pais e esse é o dever da editora e o dever de todo pai, ensinar o menino no caminho que deve andar. Principalmente nesse universo, que é a terceira forma que eu ia citar, de apresentação social do sobrenatural, do mal, são as formas subliminares. Você tem mensagens e mensagens subliminares, já está mais do que provado, em desenhos animados infantis, em filmes, coisas que não estão tão explícitas, não estão maquiadas, mas estão subliminarmente colocadas. Videogames e livros e tudo mais. Pastor Marcos, eu quero agradecer ao senhor por essa participação em nosso programa. Tenho certeza que você de casa ficou estimulado, ficou estimulada a buscar informação. Nossa sociedade é a sociedade da informação. Única coisa que não podem tirar de você é a informação. Então busque a informação,
tenha conhecimento, peça sabedoria a Deus e com certeza você vai ser vitorioso em todas as coisas. Pastor, muito obrigado e que Deus continue abençoando o seu ministério. Eu que agradeço, não tenho que me agradecer. Queria só deixar como uma palavra final que nessa busca que as pessoas têm pelo sobrenatural, às vezes elas são presas fáceis do inimigo, são presas fáceis do diabo. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus falando, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, essa mesma busca que o homem tem pelo sobrenatural, Deus também tem pelo homem. É só a gente deixar abrir o coração e Jesus vai mostrar o sobrenatural dele, que é o que nos interessa.